Olá, está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. TRT promove semana de conciliação e realiza 905 acordos. O uso da internet no trabalho é tema do Fique Sabendo. E no quadro de entrevistas, o juiz Marcelo Pedra fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias. TRT de Goiás realiza 905 acordos durante semana de conciliação. Para partes e advogados, a conciliação é uma boa saída para a solução dos conflitos na Justiça do Trabalho. O TRT de Goiás conseguiu realizar 905 acordos durante a primeira semana de conciliação, promovida no final de maio. As 36 varas do trabalho atingiram 866 conciliações, que resultaram em um total de 4 milhões de reais recebidos pelos reclamantes. A conciliação ela é importante tanto para os advogados como para as próprias partes, porque resolve as questões com mais celeridade e faz com que a prestação judicional se efetive a curto prazo. Já a Câmara Permanente de Conciliação do Segundo Grau realizou 39 acordos, que somaram 320 mil reais. O índice de acordos no órgão atingiu 45,35%, percentual que levou em conta apenas as audiências efetivamente realizadas. A conciliação traz uma estrutura social e uma tranquilidade às partes de procurar a Justiça do Trabalho. É realmente um conforto para nós, operadores do direito. A conciliação ainda é a melhor forma para a solução de uma lide? Não tenha dúvida disso. Na Justiça do Trabalho nós temos vários recursos. Enquanto esse recurso está tramitando na primeira instância e segunda instância, vai bem. No Tribunal da 18ª Região, que a prestação judicional, ela chega até um prazo máximo de 6 meses. Quando a matéria já é devolvida para a instância superior, que é o TST, aí sim há um entrave. Mas a melhor forma de resolver um litígio é pela conciliação. O TRT realiza todo ano 3 semanas de conciliação. A segunda acontecerá em setembro e a terceira em novembro, que coincidirá com a programação do Movimento Nacional pela Conciliação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O mau uso da internet no trabalho pode gerar consequências negativas tanto para o trabalhador como para as empresas. Veja no Fique Sabendo desta edição. Enviar recados para amigos pelo Orkut, acessar um e-mail pessoal e bater papo pelo MSN são algumas atividades comuns na vida de qualquer internauta. No entanto, dentro do ambiente de trabalho, isso pode gerar prejuízos financeiros para a empresa e até causar a demissão do funcionário por justa causa. Para o especialista em direito eletrônico, o advogado Eduardo Cruel, as empresas devem estabelecer regras claras para o uso da internet no trabalho. A utilização dos e-mails dentro do ambiente de trabalho, ela deve seguir uma regra, como tudo. No direito privado é importante que se hajam regras. Com isso, é necessário que o empregador ele tenha isso muito bem definido, não só do uso do e-mail corporativo ou pessoal, mas também do conteúdo disso. Porque quando ele tem essas regras definidas, ele tem a condição de cobrar. Senão fica ao crivo da lei. O que pode acontecer com um empregado que descumprir a política de uso da empresa quanto à internet? A CLT ela é muito categórica nisso, né? O artigo 482 ele fala de algumas condições da rescisão de contrato de trabalho. Então, se não tiver essas regras definidas e muito bem determinadas, o empregador ele pode dar uma advertência verbal. Ele pode, eventualmente, também, se tornar reiterado esse procedimento do empregado, ele dá uma advertência por escrito, 1, 2, até 3 vezes, até que se torne uma prática reiterada essa desobediência, o que ensejaria uma demissão por justa causa. Hoje a empresa utiliza uma política rígida para a utilização de sites e todas as estações da empresa têm um bloqueio para o uso do pendrive, disquete e CD-ROM. Além de ser proibido a troca de arquivos via MSN, tanto arquivos de músicas, filmes e qualquer arquivo que não se refere ao meio profissional. De acordo com o Conselho da Associação Profissional do Risco, a Prisco, 40% do acesso à internet nas empresas não está relacionado aos negócios.
Por outro lado, um estudo realizado pela PopCap, empresa britânica na área de jogos eletrônicos, apontou que pausas para a navegação na rede aumentam a produtividade. Segundo a pesquisa, uma pausa de 10 minutos para acessar sites de conteúdo não profissional ou redes sociais ajuda a reduzir o estresse causado pelo excesso de atribuições, aguça a mente e constrói um ambiente de trabalho mais divertido e saudável. O Tribunal Superior do Trabalho já decidiu que a empresa pode fiscalizar o uso do e-mail corporativo, não se tratando de ingerência à vida privada do empregado. Nós acreditamos que todos sabem usar a internet com sabedoria. Porém, nós limitamos o acesso à internet com cada perfil de colaborador. Alguns acessam todos os sites, outros não. E todos são monitorados. Confira no próximo bloco a entrevista com o juiz Marcelo Pedra, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias. Voltamos já. Os laços que ligam o direito do trabalho ao previdenciário são históricos. A evolução do mercado de trabalho e da previdência social deixaram bem definidas as searas de atuação desses ramos jurídicos. No entanto, essa justiça especializada passou a ser competente para executar as contribuições previdenciárias devidas ao INSS, com expressa previsão constitucional. Os críticos mais contundentes acusam que a Justiça do Trabalho se transformou em mero agente arrecadador das contribuições sociais. Outros defendem que essa atuação beneficia o trabalhador. Sobre o assunto, nós conversamos hoje com o juiz Marcelo Pedra, titular da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia. Doutor Marcelo, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que a competência da Justiça do Trabalho para recolher ou para executar as verbas devidas à Previdência Social são realmente das decisões que proferir, né? Seja do valor exato da condenação ou do valor homologado. O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio colocar cobro a uma discussão que já se estende, de certo modo, desde que a competência para executar contribuições previdenciárias decorrentes de suas decisões foi conferida à Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Pois bem, num primeiro momento, o Tribunal Superior do Trabalho, pela súmula 368, veio declarar que essa competência abrangia não apenas aquelas verbas decorrentes da condenação, ou seja, aquelas verbas em que o juiz do trabalho houvesse condenado o empregador a pagar, mas também daquelas verbas relativas a período do contrato de trabalho que havia sido declarado na sentença, ou seja, a sentença declarava a existência de uma relação de emprego num determinado período de tempo. 5, 10 anos, como exemplo? Exatamente, trazendo como consequência o fato de que aquelas verbas pagas naquele período eram verbas salariais, sobre elas incidiria então a contribuição previdenciária e, portanto, também aquelas sentenças declaratórias, digamos assim, dariam ensejo à execução de parcelas previdenciárias devidas pelo empregador. Só que os ministros do Tribunal Superior do Trabalho constataram posteriormente que a Previdência Social não estava levando em conta essas contribuições, esse tempo de serviço, em favor do trabalhador. Ou seja, o que recolhia não contava como tempo de contribuição desse trabalhador? Exatamente. Esse tempo declarado por sentença trabalhista, mesmo quando havia início ou mesmo prova material bastante forte, no caso em julgamento, não era considerado pela Previdência, e nem os valores, no caso, para acrescer, para aumentar, né, o benefício previdenciário devido. Diante disso, o TST mudou radicalmente a sua
jurisprudência, e a mesma súmula 368 passou a dizer o contrário. Passou a dizer que a competência da Justiça do Trabalho, no caso das execuções de contribuição previdenciária decorrentes de suas sentenças, se limitaria àquelas sentenças condenatórias, não mais às sentenças declaratórias. O Executivo, de certo modo, nós podemos dizer que contra-atacou, fazendo por meio daquela lei da super-receita, a lei que alterou, né, a estrutura da Receita Federal no Brasil, fazendo uma alteração no artigo 876, no parágrafo único do artigo 876 da CLT, para declarar expressamente que a competência para a execução na Justiça do Trabalho incluía aquelas decisões que declarassem a existência do vínculo de emprego, ou seja, em que não houvesse condenação. E, por último, nós vimos na decisão do Supremo Tribunal um último lance nesta sequência, né, de discussões de natureza jurídica, afirmando pelo seu pleno, né, em acórdão que, salvo engano, teve como relator o ministro Direito, declarando que a competência da Justiça do Trabalho, nesses casos, estava limitada àquelas verbas em que houvesse condenação. O senhor, como magistrado, como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que a Justiça do Trabalho deveria realmente só se ater a atuar e a cobrar, exigir o pagamento das verbas relativas às suas decisões, no caso das decisões em pecúnia, né, as homologadas e condenatórias, ou o senhor acha que também, quando a Justiça do Trabalho reconhece o vínculo empregatício, reconhece que o trabalhador atuou naquela empresa durante 10 anos, que realmente a própria Justiça deveria exigir o pagamento também por parte do empregador da verba do INSS? O que o senhor pensa? Bem, eu, com todo respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, e sem aqui, em momento algum, desconhecer as sólidas razões jurídicas que foram utilizadas para fundamentar essa decisão, eu, com todo respeito, eu divirjo. E eu divirjo por mais de uma razão. A primeira delas é que a decisão está calcada num garantismo, num hipergarantismo, que acaba, de certo modo, protegendo aqueles que descumprem a lei. Ou seja, pretende-se garantir direitos individuais, mas se descura dos direitos da sociedade. E a sociedade tem direito a que os empregadores, aqueles que contratam empregados, arquem com os ônus deste contrato, dentre eles o recolhimento de contribuições previdenciárias. O outro aspecto que me parece deva ser alvo de crítica é acerca da garantia de contraditório que seria conferida no caso dessas execuções. Porque o Supremo, ao que me parece, partiu da premissa de que, como a sentença trabalhista ela não forma um título executivo judicial, então ela não poderia, no caso das decisões declaratórias, ela não poderia dar ensejo a essa cobrança. Ocorre que mesmo aquelas decisões condenatórias não formam de imediato o título executivo. Na verdade, o título executivo com relação às parcelas devidas à Previdência, ele só se constitui no momento em que o juiz homologa a conta. Então, qual é a mecânica, qual é o itinerário seguido no processo por essas decisões? O juiz declara ou condena ao pagamento de verbas trabalhistas e determina a liquidação da sentença. No ato de liquidação, são, então, indicadas, são quantificadas, são liquidadas as parcelas devidas tanto ao trabalhador quanto à Previdência. E o juiz, então, homologa essa conta e dá início à execução. Ou seja, na verdade, a constituição de crédito, a meu sentir, só ocorre no ato de homologação. Um ato que poderia ser comparado ao de lançamento, quando o débito tributário é constituído pelo órgão administrativo que tem a competência para fazê-lo. Então, ao homologar a conta de liquidação da sentença, é que se constitui o débito tributário. Mas, a partir daí, é dada à parte ampla oportunidade de impugnar essa conta. É dada à parte são dadas à parte todas as chances para se manifestar sobre esse cálculo, para impugnar cada uma das parcelas, para apontar eventuais erros que aí existam, para inclusive apresentar comprovantes de pagamento daquilo que ela eventualmente já tenha recolhido para a Previdência. De modo que a ampla defesa está garantida, o contraditório está garantido, o devido processo legal está garantido, não vejo razão nenhuma para a restrição
que foi imposta pela decisão do Supremo. Exatamente porque não há nenhum risco de prejuízo ou não há risco maior do que aquele que haveria no caso do lançamento do crédito do débito previdenciário ser feito na esfera administrativa. E uma última crítica que me permito fazer é sobre as consequências dessa decisão, porque um dos excelentes efeitos das execuções das contribuições previdenciárias pela Justiça do Trabalho é o efeito pedagógico, de fazer com que um número cada vez maior de relações de trabalho sejam inseridas na formalidade, de fazer com que os empregadores passem a respeitar não apenas a legislação trabalhista, mas também a legislação previdenciária. Resta saber se a Justiça do Trabalho tem estrutura suficiente para executar essas contribuições previdenciárias, mas esse comentário eu gostaria que o senhor fizesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz Marcelo Pedra sobre a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições sociais. Doutor Marcelo, atualmente pode-se dizer que a Justiça do Trabalho realmente se tornou um importante instrumento de arrecadação para a União? Bem, não tenha dúvida de que sim, Márcia. Para se ter uma ideia, só no estado de Goiás, o nosso tribunal arrecadou no ano passado uma importância próxima de 25 milhões de reais em contribuições previdenciárias decorrentes de suas decisões. No âmbito nacional, no Brasil todo, esse valor se aproxima ou talvez ultrapasse 1,5 bilhão de reais por ano. Portanto, são parcelas bastante alentadas e com um outro detalhe que não passa desapercebido ao governo federal, é que essa arrecadação toda vem a um custo baixíssimo. Por quê? A estrutura da Justiça do Trabalho já está aí. Pode ser utilizada sem nenhum acréscimo de gastos. As execuções se fazem de ofício, ou seja, não é necessário sequer que a Procuradoria da União se encarregue de dar início a essas ações. E talvez o mais importante e a razão maior, segundo a minha experiência pessoal, do bom êxito dessas execuções, é que a Previdência Social acaba pegando carona na execução do crédito trabalhista. Como é que isso acontece? Como eu disse anteriormente, o crédito previdenciário é liquidado juntamente com o crédito trabalhista. E quem sabe onde está o patrimônio do devedor, quem tem informações sobre o devedor, sobre a sua conta bancária, sobre os meios de dar efetividade à execução, porque é bom que se diga, a ação de execução, ou a fase de execução, modernamente se diz, ela consiste em transformar em realidade aquele direito que foi declarado no processo de conhecimento. E isso envolve uma série de desafios, sobretudo encontrar patrimônio para efetuar penhoras, efetuar o apresamento desse patrimônio e transformá-lo, expropriá-lo, transformá-lo em dinheiro. Como o empregado consegue localizar patrimônio, a Previdência Social termina por pegando carona nessas providências processuais que o empregado e seu advogado conseguem tomar, e acaba recebendo, portanto, o seu crédito juntamente com o trabalhador. O senhor acha que essa recente decisão do STF pode diminuir essa arrecadação ou isso não vai mudar muito a realidade? A possibilidade de redução dessa arrecadação, né, executada pelo Justiça do Trabalho existe. Agora, não é possível, pelo menos no momento, quantificá-la. É necessário dar tempo ao tempo, verificar como as coisas vão transcorrer daqui em diante, para então verificar o tamanho do eventual prejuízo sofrido pela Receita. A Justiça do Trabalho tem sido comum todos os tribunais reclamarem do excesso de processos, excessiva demanda, crescente demanda. Isso não facilitaria um pouco as coisas na Justiça do Trabalho ou isso é possível conciliar as duas coisas? A execução, como o senhor já disse, que acompanha junto já com a execução dos débitos trabalhistas, né, o previdenciário também, isso não atrapalharia em nada o andamento do processo na Justiça do Trabalho.
Bem, essa é uma dúvida e é uma crítica que tem sido levantada desde a ampliação da competência da Justiça do Trabalho lá atrás, em 98, eu também já comentei aqui, pela emenda constitucional número 20. Mas o que se verificou é que não houve prejuízo nenhum para o andamento dos demais processos na Justiça do Trabalho. Não houve qualquer entrave, não houve qualquer problema. A celeridade, que é uma das marcas da Justiça do Trabalho, sobretudo decorrente da mentalidade do juiz do trabalho, que é um juiz muito aguerrido, muito disposto a fazer valer as suas decisões, a tomar todas as providências necessárias, a tempo e modo, para que as suas decisões sejam executadas e sejam plenamente executadas. Pois bem, essa mentalidade é que assegura que, na Justiça do Trabalho, o fato de haver ampliação de competência para executar contribuições sociais não tenha trazido qualquer prejuízo para as demais. Aliás, como prova maior disso, nós tivemos, após a ampliação da emenda 20, a ampliação ainda maior, e realmente bem maior, trazida pela emenda constitucional número 45, que veio quase 10 anos depois. Ou seja, o fato é que se comprovou que a Justiça do Trabalho está plenamente apta a realizar essas execuções e, inclusive, a conhecer e a julgar e a executar outras modalidades de causas e outras modalidades de créditos. Doutor Marcelo, voltando ao trabalhador, que parece que fica prejudicado com essa decisão do STF, porque ele não tem mais como exigir na Justiça do Trabalho, onde ele já tem um processo, e não tem como mais exigir que se faça o recolhimento, caso o empregador não tenha feito, de todo o período que ele trabalhou na empresa. Qual seria o caminho para esse trabalhador nesse caso? Bem, esse é um aspecto muito grave, porque nós notamos que, a despeito da elevada arrecadação obtida pela Previdência Social na Justiça do Trabalho, sem praticamente qualquer custo, o tempo de serviço declarado em sentença pelo juiz do trabalho não vem sendo considerado pela Previdência Social. Esse tempo de serviço não vem sendo considerado e, inclusive, mesmo no caso das ações em que haja condenação, aqueles valores que são recolhidos não importam em elevação, por exemplo, do valor dos benefícios. Ou seja, não há uma vinculação entre a contribuição arrecadada na Justiça do Trabalho e aquele trabalhador. De modo que ele, de certo modo, atualmente não tem visto maior consequência benéfica dessas condenações. É algo que precisa de ser alterado, naturalmente. Nós temos conhecimento, inclusive, de projetos de lei nesse sentido, para assegurarem que as decisões trabalhistas tenham eficácia não apenas trabalhista, mas também previdenciária, dando vantagens ao trabalhador, e nesse momento há pouco para o trabalhador fazer. O que ele poderia fazer seria ingressar com uma ação na Justiça Federal, pleiteando o reconhecimento desse tempo de serviço pela Previdência Social, a fim de que possa, então, obter os benefícios daí decorrentes. E esse período prescreve? Tem um período para exigir essa contribuição previdenciária? A prescrição, no caso das contribuições previdenciárias, é quinquenal. Havia, inclusive, uma norma da Lei 8.212 declarando-a decenal, mas essa norma foi recentemente, há não muito tempo atrás, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De modo que a prescrição, no caso das contribuições devidas pelos empregadores à Previdência Social, é quinquenal e esse é o prazo que deve ser estabelecido. Agora, com relação às declaratórias, ou seja, a mera ação de declaração da existência do vínculo de emprego para fins previdenciários, as ações declaratórias, por sua própria natureza, elas não prescrevem. Nós sabemos que acontece do empresário contratar o empregado até assinar a carteira, mas nem sempre ele recolhe o valor devido à Previdência. Como é que o trabalhador pode fazer para ele ter consciência, verificar se realmente está sendo feito o depósito do INSS? Pois bem, essa certeza acerca dos recolhimentos previdenciários realizados pelo empregador só pode ser obtida se o trabalhador se dirigir a um dos postos do INSS, munido de documentos, né, do seu número de CPF, do seu PIS, da sua carteira de identidade, para, por meio dos agentes que aí trabalham, fazer essa verificação. Há programas da Receita Federal, atualmente, que permitem verificar quais foram as contribuições realizadas e se elas o foram de maneira correta. Mas, para tanto,
o acesso a esses programas exige que o trabalhador se dirija a um dos postos do INSS. Todavia, se o trabalhador tem alguma dúvida, é prudente que ele dê uma averiguada aí, porque parece-me que esse programa permite, inclusive, saber se os valores devidos para o fundo de garantia foram também depositados. Então, o trabalhador passa a ter mais certeza ainda sobre o cumprimento dos direitos relativos ao seu contrato de trabalho. Doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista. É um prazer, Marcia. Obrigada. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.